coloquei numa hora pronta para vestir, que seria 1 hora de lavagem. Tava nos 55, de 55 para os 58. E não sai do 58. E isso tá acontecendo desde quando foi trocada a peça da minha máquina aqui pela autorizada. Até então, ela nunca tinha dado problema nenhum. Colocava na lavagem de 1 hora pronto para vestir, não saía 100% seca, mas saía praticamente seca. Geralmente só coloco lençol de cama grosso.